Questão, gente, do Enem do ano passado. Olha isso. Uma pessoa fez um depósito inicial de R$ 200 em um fundo de investimentos que possui rendimento constante sobre juros compostos de 5% ao mês. Esse fundo possui 5 planos de carência, tempo mínimo necessário de rendimento do fundo sem movimentação do cliente. Isso é muito comum, tá? Você faz lá um investimento, você tem que ficar um período X sem mexer, só depois desse período que você pode retirar o dinheiro, tá? Isso é muito comum. Os planos são, aí você tem o plano A, que é a carência de 10 meses, ou seja, só depois de 10 meses, né, você pode retirar. Plano B, carência de 15 meses. Plano C, carência de 20 meses. Plano D, carência de 28 meses. Plano E, carência de 40 meses. O objetivo dessa pessoa é deixar essa aplicação rendendo até que o valor inicial aplicado duplique, quando somado aos juros do fundo. Considere as aproximações de log de 2. Quando não aparece a base aí, é log de 2 na base 10, né? Então, log de 2 na base 10, 0,30 e log de 1,05 na base 10, 0,02. Para que essa pessoa atinja seu objetivo apenas no período de carência, mas com a menor carência possível, deverá optar por qual plano? Tá certo? E aí eu tenho as alternativas da questão. Gente, essa questão, ela é uma questão, para quem domina logaritmo, é uma questão trivial. Trivial não, perdão. Ela é uma questão mediana fácil. Vou mostrar para vocês por quê. Porque aqui não basta dominar apenas matemática financeira, a gente tem que dominar exponencial e logaritmos. Tá? E a grande maioria não domina. A gente sempre fala aqui da gente fazer a primeira leitura, de forma muito atenta. Depois eu já identifiquei. Ele quer saber o seguinte, a pergunta do problema é, para que essa pessoa atinja o seu objetivo, ele deve optar por qual plano? Ou seja, eu quero saber o tempo, eu quero saber o período. Quanto tempo esse cara tem que deixar no mínimo? Qual que é o período mínimo que ele tem que deixar lá no investimento para que o capital dele duplique? É isso que está perguntando. Então, eu já sei o que está perguntando, então eu vou na questão, eu vou nas alternativas da questão, perdão, nas alternativas não, eu vou na leitura da questão, grifando as partes mais importantes e anotando os dados que vão me ajudar a responder essa pergunta. Então, primeiro ele fala o seguinte, ele fala que o capital inicial é de R$ 200. Então, isso aqui eu já tenho. O capital inicial, 200. Ok? Em um fundo de investimentos, que é de juros compostos, se ele não tivesse falado juros compostos, eu já saberia que é juros compostos, porque se eu vou trabalhar com um fundo de investimentos, não é juros simples, só vai ser juros simples se o exercício falar é juros simples, deixar claro lá. Se não deixar claro, meu amigo, fica tranquilo, tá, galera? Não se preocupa não, porque é juros compostos. Só se falar juros simples, tá? E falou que a taxa é de 5% ao mês. Quando eu coloco de 5% ao mês, gente, eu já falei, eu não vou usar 5%. Eu vou usar 5 sobre 100. Então é 0,05. Essa é a taxa, tá? 0,05%, 0,05 ao mês. 5% ao mês, é a mesma coisa, tá? Esse fundo aí fala, o objetivo dessa pessoa é deixar essa aplicação rendendo até que o valor inicialmente aplicado duplique. E está falando do montante. Então, quanto que tem que ser o montante? Esse montante tem que ser de R$400. Aí você poderia me perguntar assim, mas por que isso aí não é os juros? Por que isso é o montante? Porque ele fala depois, quando somado aos juros do fundo. Então, o valor aplicado mais os juros que deu nesse momento em que foi colocado no fundo, tem que dar R$400. Juros mais capital, a gente já viu que é quem? O montante, tá bom? Diante disso, ele pergunta, te fala aí, considere as aplicações log de 2 igual a 0,3 e log de 1,05 igual a 0,02. Então ele quer saber o seguinte, ele quer saber quem é o tempo. Quanto tempo eu tenho que deixar esse negócio rodando lá, tá? E esse tempo, gente, eu vou encontrar ele ao mês. Lembra que a taxa e o tempo de aplicação tem que conversar, não é isso? Se está ao mês, o tempo em mês. Se é ao ano, o tempo em ano, assim sucessivamente. Então,
Quem tem que ser esse tempo de forma que o capital duplique? E aí depois eu tenho que estudar qual dos planos é que será aplicado para mim diante da resposta que eu encontrar. Tá certo? Então vamos lá. Eu sei que se já é juros compostos, eu sei que montante, vamos para a forma de juros compostos, né? Montante é igual a capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. Essa é a minha fórmula de juros compostos, tá bom? Gente, eu estou esmiuçando o problema, porque digamos que esse tipo de problema ele é um problema comum e padrão. Ele cai com uma certa frequência, essa é a ideia, tá? Então, aqui eu vou substituir. Montante vai ser igual ao capital, que é de R$200. Opa, o montante eu já tenho também, né? O montante é 400. Então, aqui fica 400 é igual a 200 vezes 1 mais 0,05 elevado ao tempo que eu não sei. Tá? Vou passar para cá, gente. Diante disso, olha o que eu já tenho. 1 mais 0,05 dá 1,05 elevado ao tempo. Tá vendo? Isso vai ser igual a quem? A 400 dividido por 200, né? Então esse zero aqui vai cortar com esse. 4 dividido por 2 vai dar o quê? 2. Gente, vamos recordar um pouquinho a nossa primeira aula de logaritmos. Para que serve o logaritmo? Para resolver situações em que a exponencial não dá conta. O exemplo que nós usamos aqui lá atrás era aquele exemplo assim, 7 elevado a x igual a 8. Acho que foi esse exemplo aí, ou um exemplo muito similar a esse. Né? Depois quem está assistindo as outras aulas aí para trás, verifica se é esse mesmo exemplo. Eu acho que é um exemplo, se não for esse, é muito parecido. Né? Eu sei que 7 elevado a x é igual a 8, isso não dá 1, o x não pode ser 1, porque 7 elevado a 1 dá 7, não dá 8. Se eu coloco x igual a 2, dá 49. 7 ao quadrado é 49. Percebe? Não é nenhum nem outro. Então é 1, alguma coisa. Então o logaritmo é que resolve para mim, não é exponencial. A exponencial só consegue resolver equações de modo que bases são idênticas me levam a expoentes idênticos, iguais. Bases iguais, expoentes iguais. As bases não são iguais. E não é à toa que o exercício dá para mim o log de 1,05 e o log de 2. Tá aqui. Então a ideia, gente, em questões como essa é, lógico que isso já está no dado, no dado da questão, né? Já tem esse dado na questão. Gente, muita atenção nisso. Aplica logaritmo dos dois lados. Então fica log, e eu vou usar a base 10. Por quê? Porque no dado que foi dado, no dado que foi fornecido, no dado que foi dado, né? No dado que foi fornecido na questão, a base é 10. Então eu aplico o logaritmo dos dois lados. Log de 1,05 elevado a t, a base é 10, é igual a log de 2. Perfeito? Base 10, base 10. Por quê? Porque eu sei que existem propriedades que relacionam exponenciais e logaritmos. Então isso é possível. Tá? Qual propriedade que eu posso usar aqui agora? Bom, se esse t está no expoente, tem uma propriedade de logaritmo que fala que esse t pode passar multiplicando, não é isso? Então, esse t que está aqui, deixa eu pegar um pincel de outra cor, eu tenho aqui o vermelho. Esse t que está multiplicando, usando propriedade de logaritmo, ele pode passar, esse t que está no expoente, perdão, ele pode passar multiplicando ali aquele logaritmo. Então fica t vezes o log de 1,05, isso aqui é igual a log de 2. Logo, quem é o t para mim? O t vai ser log de 2, acho que é 0,3, deixa eu ver o dado do exercício, 0,3 e 0,02, não é isso? Então fica log de 2 sobre log de 1,05. Então o t para mim vai ser 0,30 dividido por 0,02. Essa divisão aqui está até fácil, porque se eu multiplicar por 100 em cima e embaixo, vai dar 30 dividido por 2. Então, gente, o t é igual a 15. Só que esse 15 para mim está em quê? Em meses. Ok? Aí eu tenho que olhar as alternativas que eu tenho, tá? Então, se o t é igual a 15, olha os planos. Ah, matei, tá? Então,
eu tenho o plano A com a carência de 10 meses, o plano B com 15, o C de 20, 28 e 40. Então está claro para mim que esse exercício está com a alternativa B de bola. Eu vou ter que escolher o plano B, tá? Que é o período mínimo. Então eu tenho que ter 15 meses no mínimo para que esse valor duplique, o capital inicial duplique. Ok?